hoje vamos à prática aí com a Chinon 2576, certo? Esse é o corte. Desde já deixa seu like, curte, compartilha aí, tá? Que essa aula aí você nunca viu igual. Técnica de atalho, tá? Facilita muito em alguns tipos de cabelo, então se liga aí. De antemão, pessoal, essa técnica de atalho, tá? Você tem que observar na real o tipo de cabelo que você vai executar esse atalho, tá bom? Então estou passando aí o pente 1,5 na alta, fazendo a limpeza. Então percebe aí que a máquina ela passa tranquilamente aí no cabelo, certo? Esse daí é um cabelo, né, muito junto, cara, muito escuro, né? Então resolvi aí mostrar para vocês um pouco do que seria a técnica com atalho, certo? Assim, eu filmando atrapalha um pouco porque eu quero tirar o corpo da frente, certo? Da gravação, e eu acabo perdendo um pouco a sensibilidade de fazer o movimento correto com a máquina, certo? Mas vocês vão ver que ela auxilia muito você já pular muitas etapas, certo? Então após isso daí estou fazendo uma marcação mid fade. Poderia ser um degradê mais alto, mas como eu dou uma suavizada, sempre suavizo independentemente de qual seja a técnica, né? Eu vou fazer um mid fade. Após marcar, marco muito bem, certo? Desde já falando aí, essa máquina aí ela veio quase descarregada, né? Já tinha praticado com ela, e no final da carga ela fica piscando uma luz em vermelho. Então perceba aí, pessoal, que eu já estou passando uma zero alta, certo? Mesmo padrão das outras técnicas, mesmo padrão. Quanto mais curto, pessoal, você deixa, vamos dizer assim, essa parte da 1,5 para aresta, mais eficiente é a técnica de atalho, tá bom? Então desde já, se você quer fazer essa técnica em cabelos desse tipo, eu recomendo que você deixe, certo? Pelo menos um dedo a um dedo e meio da aresta, certo? Ou até um dedo da aresta para você fazer o próximo movimento. Então, como já é de costume, perceba que passei um dedinho um pouco mais aberto, né? De 0,5 alta. Estou vindo com ela intermediária e já fazendo o disfarce, certo? Já fazendo o disfarce aí dessa região, ó. Perceba que o movimento que eu faço são movimentos curtos em C. Quando eu deixo a marcação, eu levanto mais a alavanca, desço mais a alavanca para aumentar, né, o comprimento do fio, e faço o disfarce, tá? E aí vou movimentando até que venha a assumir, beleza? Então perceba aí, pessoal, que você pode vir tranquilamente, não passe para o próximo passo sem você disfarçar logo bem, porque isso daí é essencial, tá? É a marca mais difícil às vezes que tem de sumir, então de antemão é bom que a gente já suma ela para facilitar. Então perceba, pessoal, aí que eu aproximo da perfeição máximo, certo? E a partir de então eu venho com a zero alta fazendo um movimento de parede, certo? A partir da marcação ali, ó, venho fazendo um movimento de partida, de parede, certo? Serrando mesmo, tá? Então só a única dificuldade que eu achei foi que, como eu estou tentando fazer com essa máquina, né, a lâmina dela eu havia trocado, e você percebe que ela não dá a precisão correta, tá? Ela sai serrando, mas não sai cortando o cabelo todo por igual. Então eu tenho que repetir várias vezes, tá? Esse movimento aí no mesmo lugar para acertar esse disfarce, certo? Então perceba aí, ó, que após fazer o movimento é como se eu já estivesse economizando o pente 1 alta e o 0,5 alta,
certo? Mas você tem que perceber a fibra do cabelo. É um cabelo mais solto, então eu posso fazer, certo? Esse movimento de decolagem, que é o movimento reto. Então perceba, né, que não é todos, ó, percebe o cabelo entrando aí na máquina, ó, ele não entra por igual, ó, tá certo? Mas você percebe que você adianta bastante, né, o seu corte. E assim você já pode em seguida fazer um polimento muito mais rápido do que se estivesse usando os pentes. Então perceba aí, ó, que eu estou fazendo um movimento sempre reto. E após isso eu venho fazendo, né, a regulagem intermediária para ir dando uma síntese, né, mais acentuada no corte. Então perceba que eu venho com o movimento de decolagem. Você está sentindo a máquina cortar o fio. Então já inverti, pessoal, aí vou fazer a marcação novamente, tá? Vou ser fiel com vocês, a real desse corte e o que realmente eu estou fazendo, tá? Para você não dizer, ele faz pela metade. Não, aqui eu gosto de mostrar, né, a técnica realmente como ela deve ser feita. E por quê? Você percebe aí, né, a posição que está a câmera, né? E a posição que está o meu braço. Então isso daí dificulta, porque a gente tem que estar numa posição, né, mais adequada para realizar esses tipos de corte. Então, feito isso, né, venham aí, pessoal, com a zero alta, tá? Deixando apenas até a aresta um dedo a um dedo e meio, tá? Percebe que aqui a parte de trás já está maior, né? Já está maior, então eu vou precisar do auxílio de um pente. Então, feito isso, pessoal, a máquina já vem com a intermediária, tá? Perceba que eu não topo na parte marcada lá do alto, ó. Quando eu deixo de propósito essa região mais escura, eu já aumento a lâmina, tá? Para a intermediária mais acima um pouco e já faço a conexão, tá? Em seguida eu venho com a zero da máquina só com o bicozinho, ó, só dando, tá, aquela repaginada nesse disfarce, ó. E o que for ficando eu já vou consertando. Então agora eu vou mostrar, ó, o movimento de partida, ó, o movimento reto, tá certo? Então perceba que o fio não entra muito bem na lâmina, tá? Eu estou mostrando esse atalho, né? Mas o fio aí realmente ele é resistente a passar na lâmina e trava, porque ele é bem junto, é bem colado esse fio aí, pessoal. Bem colado mesmo, né? Então chega até a gente ficar um pouco com o pé atrás em fazer, né? Mas a gente consegue sim, tá? Então perceba aí que o movimento de partida, ele inicia a gente colando a máquina e subindo em linha reta, certo? Então perceba aí que já economiza aí da gente utilizar o pente aí um alta e a 0,5 alta, tá? Com esse movimento de partida, pessoal, fica às vezes só alguns pontos específicos, certo? Como às vezes eu deixo ali essa região ali da costeleta para fazer o disfarce realmente com o pente, tá? Quando eu vejo que o cabelo não vai dar muito certo eu fazer esse movimento, porque o cabelo às vezes ele nasce para todos os sentidos, né? Então quando você vai passar a máquina ele não tira proporcional. Então você tem que saber o limite realmente que a técnica pode ir, certo? Para depois você dar uma repaginada com o pente e com os pentes auxiliar, né? Então perceba que eu já vou fazer a conexão da aresta já com, certo, a região ali feita o disfarce. Pessoal, essa daí já é a conexão que eu faço, tá? Para acentuar a parte de cima. Então perceba que é uma forma bem prática e fácil de você fazer conexão. Você economiza muito tempo. Então após isso daí, pessoal, eu venho fazendo,
tá? O polimento desse lado aí, que como eu falei, o cabelo não acentuou muito, então eu venho fazendo polimento. Então peguei a 1 alta, ó, para consertar aquela região que eu deixei. Perceba a posição que eu estou passando a máquina, é porque o cabelo nasce nesse sentido, certo? E também para me sair um pouco da posição da câmera. Então, ó, já vou fazendo polimento, certo? Fazendo polimento para dar uma perfeição, tá? O corte, mas já economizei muito tempo. Então perceba que eu vou passando, o cabelo é bem escuro mesmo, cabelo bem escuro, né? E a gente precisa suavizar bem para que ele venha ficar bonito, para que ele não venha ficar parecendo apenas 2 tons, né? Venha aparecer o branco, o cinza e o escuro, certo? Então venho fazendo o polimento aí, ó, dando essa mesclada nessa parte do fio. Então, pessoal, faço questão, tá, de mostrar todos os detalhes realmente que é acompanhado num corte, tá, para não estar escondendo detalhes, né? Até porque eu quero ensinar, né? Eu não quero só mostrar que eu sei fazer, tá? Eu quero repassar a visão realmente como ela é, tá? Então perceba aí que eu tô polindo aquela regiãozinha ali que ficou de difícil, né, acesso a mim fazer a técnica aí do movimento reto, movimento de atalho, tá? Então perceba aí que eu estou utilizando, e a máquina, pessoal, é muito boa, cara. Ela com carga já descarregando, né, a ferir ali o RPM, ela bateu quase os 5.800, né, de início a fim. Então venham aí, pessoal, com a minha 700B, fazendo aí, tá, o caminho para que eu possa utilizar a navalha. Só que como esse cabelo é um cabelo muito grosso e muito resistente, né, a maquinazinha, pessoal, ela dá um resultado tão bem aproximado quanto a navalha, tá? Então, para evitar causar irritação, né, no cabelo desse cliente aí, eu não vou utilizar a navalha, vou utilizar a própria máquina para fazer esse acabamento final aí. Aí já aproveitando, pessoal, tá? Já venho aí com a máquina de acabamento, ó. Perceba que o acabamento é feito dessa forma aí, ó. O que eu faço realmente é marcar por onde eu vou acompanhar a navalha. Não precisa eu destacar, tá? Querer esfregar, porque eu já venho com a navalha ali. Então perceba que até esse outro lado eu já estou mostrando para vocês, ó. Essa minha maquinazinha aí, raspando dessa forma, ela raspa tão rente quanto a navalha. Então, pessoal, venho com calma, certo? Só retirando ali, ó, e juntando, porque é um cabelo bem concentrado, bem grosso. Eu vou falar para vocês aí, parece que nasce um fio dentro do outro, tá? Então a gente tem que saber realmente o que a gente vai fazer, tá? Então perceba aí, ó, que eu já venho, tá, suavizando e tirando a marcaçãozinha, tá? Ó, o degradê você já pega a visão lateral e a visão também da parte de trás e já vê a harmonia, tá? Que tá esse degradê, esse fade, e realmente como vocês viram, tá? Então após isso eu passo, pessoal, ele todo descendo, tá? Eu tô passando aí para não machucar a linha que tô seguindo do degradê. Então, ó, em seguida eu venho passando para raspar essa parte que ainda resta toda, tá? Então a gente tem que ter um pouco de paciência e saber o que a gente está fazendo. E percebe aí que já ficou branco, tá? A parte do degradê aí já ficou branquinho, branquinho. Após isso, pessoal, aí eu vou fazer o corte de cima, tá? O corte de cima, né? Eu molho bem, tá? O cabelo, para que eu possa vir em seguida, pessoal, passar uma hidratação, tá bom? Todos os meus cortes eu costumo utilizar a hidratação Origem,
tá? A linha Origem é uma linha muito top, ao qual você passa no cabelo, né? E ele vem amaciando, hidratando, né? E deixando o cabelo aí, né? Com aparência de cabelo hidratado, tá? Rapidamente. E quando eu seco, o cabelo fica muito macio, tá? Então, aí venho fazendo, passando a hidratação, venho puxando um pouco o cabelo para que, né, essa hidratação penetre e também venha ficar, né, que o intuito ficar mais leve na minha passada de pente, para não enganchar, tá? Então, para não vir enganchar no pente, então fica o cabelo ali deslizando. Então atenção aí, pessoal, que vou apresentar para vocês o pente corrido, tá? Então, para executar o pente corrido, eu uso como principal artifício uma mecha central no meio, tá? Elevo e vou seguir esse corte agora, tá? A partir dele eu vou seguir até o outro lado da cabeça do cliente, ok? Feito assim o meu projeto na mecha do meio, agora venho passando para a mecha da frente. Venho passando e seguindo como orientação, ó, tô indicando com a tesoura, ó, a mecha do meio. Então, perceba que eu tô cortando e deixando a franja um pouco maior, tá? Porque o meu pente ele tá inclinado. Beleza? Então perceba aí que eu já cortei a mecha da frente. E venho repaginando aí, ó, para ver se realmente ela está plana. Tá bom? Então, muita atenção, você que quer praticar, ó. Venho para a mecha do lado, a da parte de trás, acompanhando a do meio como minha mecha guia, tá? Então, esse é o pente corrido criado por mim. Eu criei uma linha de partida, que é o meio, certo? Então, ó, posso já vir conectando essa região, ó. Já venho conectando a parte lateral com a parte do topo. Então, posso vir tranquilamente, ó, encaixando. Então, após isso daí, pessoal, eu venho para o outro lado e faço também o disfarce, tá? Da aresta, do mesmo modo que estou fazendo agora, tá bom? Então, perceba aí, ó. Perceba aí que eu venho conectando. Então perceba aí, ó, que eu venho conectando essa parte aí, que às vezes eu não alcanço do lado do outro lado. Aí eu faço a conexão aí de umas 2 ou 3 mechazinhas aí, puxando um pouco mais pro centro da cabeça, né, e fazendo a correçãozinha, tá bom? Feito isso aí, como é um cabelo que pode ser penteado para os dois lados, pessoal, então eu conecto os dois lados, tá certo? Então percebe aí que não é fácil, mas também não é difícil. Você só aprende quando você pratica, tá bom? Então feito isso aí, eu venho aferindo, tá? Mecha a mecha aí, todo o cabelo do cliente, tá certo? Venho aferindo aí e qualquer coisinha que esteja fora do corte a gente retira aí. Assim fica o cabelo todo alinhado e você não deixa a desejar que ninguém venha, né, falar que você cortou errado. Se o seu cliente for em outro barbeiro, o barbeiro não vai achar defeito. Então isso é muito bom pra gente, tá? Você vem sempre aferindo, né, e fazendo a correção assim, tá? De fio a fio, tá certo? Então percebe aí, né, que eu venho só conferindo mesmo. Já é de hábito vir passando a tesoura mesmo sem precisar, tá? Porque já é hábito da gente passar mecha e passar a tesoura, certo? Então percebe aí, ó, que já tá pronto, só secar esse cabelo. Só secar esse cabelo aí e fazer os acabamentos final, tá? Isso daí eu não escondo, tá? O cliente penteia
pro lado oposto no qual eu estou secando. Qual o intuito de passar, pessoal, o secador ao oposto? Se o cliente pode pentear para os dois lados, porque quando eu passo, o cabelo tem uma ondulaçãozinha e eu seco para o lado oposto. Quando eu volto para o lado de origem, essas ondas elas somem. Então percebe que eu estou secando para o lado oposto que o meu cliente vai pentear, tá certo? Então o cara tá fazendo careta, né? Não tá muito quente, tá na média aí. Então, né, a gente seca, vai secando com paciência, com tranquilidade, tá? Até chegar ao nível que o cabelo vai ficar totalmente seco. Então tô voltando agora pro ponto de origem do cabelo, tá certo? Então tô voltando e o cabelo já vai ficando sem ondulação. E é isso aí, pessoal. Após secar, né, passei uma pomada de efeito molhado. Então quem curtiu, deixa seu like, compartilha e divulga.